Muito bem, pessoal. Agora sim, eu sou o Tony Madar, escritor e reprogramador de paradigmas. Hoje nós vamos falar da produtividade mental de uma forma que você nunca viu. E aí, você é uma pessoa produtiva ou improdutiva? Hoje você vai conhecer os mecanismos do pensamento e como extrair o melhor para você ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida secular. Você já parou para pensar em quantas sementes você joga fora? Quando a gente vai na feira ou no mercado, a gente compra diversas frutas e descarta a semente, os caroços e ingere a fruta. Você imagine você por anos jogando fora toda essas sementes e caroço. Imagine se você plantasse isso, você teria milhões de hectares de frutas. Você seria milionário, bilionário. No entanto, isso passa batido, porque as pessoas vão falar: mas eu não tenho onde plantar, eu não sei plantar, por isso que eu descarto. Essa alusão que eu estou fazendo, ela vai de encontro exatamente para o que a gente faz corriqueiramente e não percebe. Você sabia que as suas ideias, os seus pensamentos, eles são como semente? Eu vou dar um exemplo clássico. Se você olhar para os grandes players da atualidade, se você olhar para os grandes homens que têm feito façanhas na nossa época, você vai ver que se ele tivesse pegado as sementes em forma de ideia, de pensamento e descartado, nada do que tem hoje teria. Vou dar o exemplo de Jeff Bezos, Elon Musk. Esses homens, eles são tidos pelas pessoas como homens inteligentes, como homens que fazem coisas que os outros não fazem. E desta forma as pessoas se enganam com essa autossabotagem mental. Eles são pessoas comuns. A diferença é que eles colocam em prática as ideias que vêm na cabeça dele. E você passa a sua vida inteira com muitas ideias vindo na sua cabeça e você descarta essas ideias como se elas não valessem nada. Saiba que as suas ideias podem valer US$ 1 milhão. Elas podem mudar a sua vida, ela pode mudar a vida da sua família, ela pode mudar a vida de uma humanidade. Hoje, nesse podcast, você vai aprender a usar as suas ideias, não mais descartá-las, como você tem descartado todas as sementes ao longo da sua vida. Pare para pensar. Se você plantar na terra uma semente de um fruto comestível, e do lado dessa mesma árvore você plantar uma semente venenosa, a terra não faz distinção se uma é boa e a outra é ruim. As duas vão crescer lado a lado e as duas darão frutos bons e frutos ruins. Essa alusão vai de encontro ao seu subconsciente. O seu subconsciente é uma terra fértil. Comece a prestar atenção o que você tem plantado ao longo da sua vida no seu subconsciente. E eu vou mais longe. A terra é fêmea, empresas são fêmea, ideias é fêmea. Tudo que é fêmea gera alguma coisa. Talvez você nunca parou para pensar nesse quesito. Se eu ficasse aqui dando exemplo de coisas que são fêmea e que geram frutos, você ia ficar impressionado. Comece hoje a descobrir que o poder do seu subconsciente, da sua maravilhosa mente, que você muitas das vezes despreza, como eu disse nos meus outros podcasts, na guerra da comparação, a sua autoestima sempre sairá ferida. Quando você se compara a outras pessoas, você se autossabota, achando que você é um Zé Ninguém, que você não tem capacidade de fazer, de construir algo, e é aí que você engana. Você acha mesmo que Deus, o universo, seria tão cruel a ponto de fazer distinção das pessoas? Tipo assim, o Tony Madar é inteligente,
Ah, o Pedro é burro. Ah, fulano de tal é assim, assim, assado. Será que ele fica fazendo menção das pessoas e rotulando para que as pessoas sejam boa ou mal sucedida na vida? Aí está uma ideia errônea que é plantada no subconsciente de muitas pessoas. Todos nós nascemos rico, modelo de fábrica. Só que pouca gente descobre isso ao longo da sua vida. Por que que as pessoas têm mais facilidade de acreditar nas coisas negativas? Porque existe um paradigma. O ambiente é a mão invisível que controla todo o comportamento humano. Aonde você nasceu, aonde você viveu, a sua ambiência é mais poderosa que a hereditariedade. Sem contar a carga genética, que eu não vou entrar aqui no mérito da questão para não sair do foco. Todos nós trazemos uma carga genética e depois de 280 dias, a gente faz a estreia no planeta, trazendo todas as crenças negativa e positiva dos nossos ancestrais. Todas as suas ideias, o jeito que você age, tudo foi herdado. Eu dou um exemplo claro. Quando a criança ela nasce, o seu subconsciente é como uma planície fértil. Não existe nada plantado. E ali, no ambiente que você foi criado, começa a ser plantado coisas boas e ruins. Infelizmente, a maioria das coisas são ruins. E por isso que a gente vê adultos disfuncionais nos dias atuais, por conta de crenças limitantes que foram plantadas na sua infância. Uma frase que eu costumo sempre dizer nos meus podcasts: nunca julgue um adulto sem saber a criança que ele foi. Talvez você que assiste esse podcast, você não está aqui à toa. Como eu sempre falo nos meus outros podcasts, esse podcast tem endereço certo. E o endereço certo é para você que quer mudar a sua vida. Um dia eu estava como você, estagnado mentalmente. Você sabia que a mente estagnada é criadouro do medo? Você sabia que a gente nasce com 5 aplicativos modelo de fábrica? São eles: a fome, a sede, o sono, a libido e o medo. Todos esses aplicativos são modelos de fábrica. Todos os outros mal aplicativo é instalado por pessoas que te criaram, seus pais, seus professores. No meu livro Quarentena da Paixão, eu falo dos 10 programadores que programam a criança na fase de infância. E desta forma, aquela crença, muitas das vezes limitante, ela vai reger a sua vida. E você vai ficar travado ao longo da sua fase adulta sem saber que uma fala de alguém lá da infância travou você mentalmente e você não avançou. Portanto, presta atenção. Você é um produto do sistema a qual você foi criado. Voltando à questão da mentalidade. Quando eu descobri que a minha mente ela é uma terra fértil que pode dar muitos frutos, eu fiquei apaixonado por essa ideia. Eu comecei a juntar todos os caroços e semente de frutas que eu comia, só para ver o poder dessas sementes, a qual elas podem ser plantadas, germinadas e dar muitos frutos. Como eu disse no início, se você plantasse 10% da semente que você já jogou fora, você seria bilionário, trilionário. E, no entanto, passaram batidas. Mas, a partir de hoje, você não é mais inocente. Você pode plantar essa sua ideia que você teme colocar em prática, com medo da aprovação do que os outros vão falar. Coragem não é ausência de medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Portanto, pessoal, eu comecei a juntar aquele monte de semente.
E foram milhares de sementes que eu juntei. E teve umas que eu plantei, inclusive em casa, tem um abacateiro que está mais ou menos assim com quase 2,5 metros. E todos os dias eu rego esse abacateiro. Pessoal, vocês não fazem ideia o que é você plantar uma semente e você ver ela crescendo dia após dia. Tudo isso passa batido no dia a dia. A correria, o estresse, não te deixa ver o poder da natureza, como eu disse. Todos os dias a natureza te mostra as maravilhas, a opulência. Não existe escassez na natureza. Ninguém para perceber isso. A gente ouve falar de crise no Brasil desde que a gente se entende como gente. É toda sorte de crise que existe no Brasil e não obstante no mundo. Mas você já viu algum meio de comunicação noticiar a natureza em 2026 vai reduzir os seus gastos porque está gastando muito, está desperdiçando muita fruta? Você nunca vai ouvir esse tipo de notícia. É cada vez mais opulência, cada vez mais abundância, é cada vez mais prosperidade. Esse é o Deus, esse é o universo, essa é a sua maravilhosa vida, que muitas das vezes, como eu disse anteriormente, a gente acha que Deus rotula o ser humano, esse vai ser pobre, esse vai ser rico, esse vai ser bilionário, esse vai ter ideia mirabolante, aquele não, aquele vai ser um zero à esquerda. Enquanto você tiver com essa mentalidade de escassez, que infelizmente te ensinaram errado, eu sinto te dizer que você foi enganado. Existe um autor que me fugiu agora o nome dele. Esse autor ele escreveu um livro no começo do século XX. E ele falou assim que os analfabetos, olha só a visão desse cabra. No começo do século XX, estamos no século XXI. Ele falou assim, ó, os analfabetos do século XXI não serão as pessoas que não sabem ler e escrever, e sim aquelas pessoas que precisam desaprender coisas antigas e reaprender coisas novas. O que você está resistindo para desaprender? Talvez aquele costume arcaico que foi ensinado pelos seus pais, ou por quem te criou, ou pelaquela escola que você estudou. Desaprenda isso hoje, através desse podcast, e reaprenda que a sua mentalidade ela é próspera como a terra. O que eu estou dizendo aqui hoje, você pode perguntar para os maiores agricultores do Brasil. Lembrando que o nosso Brasil, o nosso rico Brasil, é um país agro. O agricultor, ele conhece, ele sabe o poder de uma semente. Você já parou para pensar que dentro de uma maçã você pode contar quantas sementes tem, mas jamais poderá contar quantas maçãs tem dentro de uma só semente? Você já pensou uma coisa dessa? Olha a opulência desse Deus Todo-Poderoso em parceria com o universo e com a vida. É impossível você saber dentro de uma só semente. Eu estou dando aqui o exemplo da semente da maçã, mas qualquer semente, qualquer caroço. Eu plantei um caroço de um abacate manteiga maravilhosa que eu comprei no mercado. E eu falei, eu vou plantar esse abacate. Isso tem uns 2 anos atrás. E detalhe, eu plantei em um terreno rochoso, que é onde eu moro, que não tinha nenhuma condição de nascer. E ela nasceu. Por que ela nasceu? Porque eu reguei todo dia. É porque eu acreditei que nas minhas mãos existe energia suficiente para gerar uma planta. E eu vou mais além. Olha só, é o que eu falo no meu livro Quarentena da Paixão. Um dos maiores defeitos das pessoas nos dias atuais é fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. Está acontecendo um monte de coisa todo santo dia na sua frente,
mas você, no piloto automático da inconsciência, você não vê. Fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. Escreve isso. Você sabia que toda pessoa que ela tem filhos, ela tem uma energia poderosa? Vocês não fazem ideia o que é gerar uma vida. E tudo isso passa batido através de um contato sexual com o sexo oposto. Ali acontece o milagre da vida. Olha que energia poderosa. Geralmente pessoas que são viril têm muita energia para plantar qualquer semente. Isso você nunca ouviu falar. Mas esse que vos fala está dizendo com conhecimento de causa. O nosso universo, ele é regido por energias. Nêutrons, prótons e elétrons. Tudo é energia. Tem pessoa que acha que isso é esoterismo, mas isso é física. Nada está parado no universo. Tudo está se movimentando. Se eu pegar agora um microscópio de alta resolução e eu colocar nessa mesa, olha só, essa mesa aqui, ela é de madeira, mas um dia ela foi uma árvore e houve uma transmutação para celulose. Ou seja, quando a árvore passa para celulose, ela se torna papel. É a mesma árvore, existe processo. A mesma árvore, ela é feita mesa, cadeira, guarda-roupa e tudo mais. Tudo é um processo. Se você pegar o microscópio, quando eu ia dizendo, você colocar aqui, você vai ver partículas em alta velocidade de mudança. Nada está parado no universo. Tudo está em constante vibração e mudança. Só que a velocidade é tão grande que a gente não consegue ver a olho nu. É como um avião lá em cima, que está em 800 ou 1000 km por hora. Você olha pela janela, parece que ele está parado. Assim é a lei do universo. Tudo está vibrando. Portanto, hoje, comece a olhar para o que tem perto de você. Tudo que está perto de você é energia pura. E você pode transformar essa energia e não desperdiçar essa energia plantando alguma coisa. Você sabia que quando você planta algo, a sua satisfação é tão forte, tão poderosa? Você tem ali como se liberasse hormônios da alegria. Você sabia que você, com as suas mãos, criou aquela árvore e aquela árvore vai dar frutos. Assim como você pode plantar uma planta que dá muitos frutos, uma árvore, você tem plantado, infelizmente, na sua mente, sem saber, inconscientemente, sementes de males que têm te escravizado ao longo da sua vida. Hoje, você vai virar esta página e começar a plantar no solo da sua maravilhosa mente sementes que vai transformar o seu psique, transformar a sua família e deixar um legado para toda a humanidade. Rapaz, está quente aqui, hein? Pois é, pessoal, estamos transmitindo aqui no nosso novo estúdio do SampaCast. Esse estúdio aqui fica bem no coração do centro velho da capital, aqui no Vale do Anhangabaú. Quero agradecer a parceria aí do SampaCast, que tem proporcionado aí estúdios maravilhosos em vários bairros da capital. É isso aí, pessoal. Dando sequência ao nosso tema de hoje sobre a produção da sua mentalidade. Você sabia que o nosso cérebro ele tem a neuroplasticidade? Você já ouviu falar nesse termo? O que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é o mecanismo que o cérebro tem de se adaptar, de criar novos caminhos neurais.
Por que as pessoas ficam apegadas às coisas antigas, mesmo sabendo que aquilo está te trazendo mal? Ou seja, o nosso cérebro ele foi feito para economizar energia. Ou seja, ele quer te preservar. Porque isso vem oriundo dos tempos dos nossos ancestrais, os tempos mais primitivos. Quanto menos energia você gasta, mais vida longa você tem. E aí acontece a autossabotagem. Você tem que ficar esperto com isso. Geralmente as pessoas adoram a zona de conforto. E eu te digo, tudo que te conforta vai te condenar de alguma forma. Portanto, começa a prestar atenção que o seu cérebro ele é preguiçoso. Mas existe ali esse mecanismo da neuroplasticidade. De 7 a 21 dias, todo hábito novo que você começa a implantar no seu cérebro, ele aprende e automatiza. Aí eu te pergunto, você pensa para amarrar os seus sapatos, seus cadastros de sapato, todos os dias de manhã? Você pensa para tomar banho? Você pensa para escovar os dentes? Não. É tudo automatizado para que você não gaste energia. Olha só a artimanha do seu cérebro. E da mesma forma que você aprendeu algo herdado, você sabia que 90% das crenças das pessoas, infelizmente, a maioria são ruins, as crenças ruins, os hábitos ruins, é herdado. Como eu disse anteriormente, você nasce sem nenhuma crença. Tudo é herdado dos seus pais ou de quem te criou. Lembra dos 10 P's programadores que eu falei que está no meu livro Quarentena da Paixão? Então, desta forma, quando você começa a criar um novo hábito, o seu cérebro ele vai aprender dentro de 21 dias. Ou seja, os primeiros dias vai ser aquele cavalo de batalha. Eu chamo de barreira do terror, porque ele não aceita tudo o que é novo, para ele é ameaça. Só que depois que ele aprende, que ele costuma, aí ele relaxa. Então você está tendo hoje aqui a oportunidade de instalar novos hábitos na sua vida. Como que eu faço isso, Tony? Mudando a sua forma de pensar. Como que eu mudo a minha forma de pensar? Começa assim. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. E ações geram resultados. Você sabia que os nossos pensamentos, eles são ondas cósmicas que penetram tempo e espaço? O seu pensamento, ele faz o raio laser parecer brinquedo perto dele. A velocidade do seu pensamento é milésimos de segundo. Se eu falar para você agora, pense que você está andando em Tóquio agora. Você vai pensar, por mais distorcido que seja, você vai pensar nas imagens de Tóquio. O seu cérebro ele vai buscar alguma imagem do Japão e vai trazer na sua memória. Você andando no calçadão de Tóquio, aquelas tecnologias maravilhosas dos japoneses, aquela cidade iluminada. Você nunca pensa em palavras, sempre em imagens. O homem, ele é todo imaginação. Mas eu volto mais uma vez. Não tem como parar de citar para fazer você lembrar. Fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. Está acontecendo um monte de coisa toda hora, todo dia. E você não percebe porque você está no piloto automático. Portanto, comece a colocar sua imaginação para trabalhar a seu favor, não contra você. As pessoas colocam a sua imaginação para que elas produzam coisas que elas não querem. Desta forma, você está sempre dando tiro no pé. Essa metáfora de Tóquio, ela deixa claro como o seu pensamento ele é poderoso. Então, tudo começa do seu pensamento. Quando você começa a ter bons pensamentos, quando você começa a acessar a inteligência emocional, que é o que eu ensino nos meus canais, você com certeza vai mudar a sua mentalidade. Não tem como. Se eu mudei um dia, eu que era uma pessoa improvável, como eu falo
no meu podcast No Divã, do Tony Madá, onde eu entrevisto pessoas improváveis que não tinham nenhuma condição de ser o que elas são, e hoje são pessoas que espelham sucesso, que espelham vitória para que outras pessoas aprendam e coloquem em prática para suas vidas. Você sabia que o ser humano ele aprende de duas formas? A primeira é através do forte impacto emocional. O que é um forte impacto emocional, Tony? Vou dar um exemplo. Forte impacto emocional foi a pandemia. O que a pandemia fez? Ela pegou todo mundo de sobreaviso e jogou em lockdown, você querendo ou não. Daqui 1000 anos, a geração futura vai falar do Covid-19. Nunca mais isso vai ser esquecido. Assim como nós falamos das guerras que teve, que a gente fala de adventos que aconteceu, a gente fala nos dias atuais. Isto é um forte impacto emocional. Isso muda qualquer cérebro. Isso muda assim, ó, da água para o vinho. E a segunda forma, seu cérebro aprende por repetição. Tudo que você bate na tecla dia após dia, seu cérebro aprende. Lembra que eu falei instantes atrás? Neuroplasticidade. Tudo que você repete em voz, tudo que você visualiza, tudo que você faz, day by day, every day, seu cérebro vai registrar. Você sabia que sua mente ela é um retrato do seu externo? Assim como é dentro, assim será fora. Se sua mentalidade é uma mentalidade conturbada, toda atrapalhada, a sua vida será da mesma forma. É impossível dentro estar organizado e fora estar bagunçado. É impossível. É uma ciência exata. Você é um reflexo. Você é uma projeção do que tem na sua mentalidade. Assim, você é a média das 5 pessoas que você convive. Com quem que você convive? Com pessoas bem-sucedidas mentalmente? Ou pessoas desequilibradas mentalmente? Infelizmente, pessoal, a gente vive numa época que tem pessoas desequilibradas mentalmente gerindo empresas, pessoas administrando comércios, pessoas, pai de família, desequilibrado mentalmente. As pessoas acham que desequilibrado mentalmente é pessoas que estão no manicômio, e não é. Distúrbios mentais tem aos montes por aí. E esse distúrbio a pessoa vai projetar no seu habitat. Por isso que vemos tantas tragédias, vemos tantos males nos dias atuais. E o pior de tudo, isso que eu vos falo deveria ser ensinado na rede pública de ensino. O MEC tinha que colocar como grade de ensino a inteligência emocional. Mas, infelizmente, no nosso país, eles não têm interesse de instruir a população a se conhecer psicologicamente. Porque uma pessoa que tem um conhecimento mental, ele é uma pessoa bem-sucedida na sociedade em várias áreas da sua vida. Um lar onde tem os pais equilibrados mentalmente gerará filhos equilibrados mentalmente e haverá uma expansão de crescimento e prosperidade na sociedade. No entanto, como eu disse anteriormente, nunca julgue um adulto sem conhecer a criança que ele foi. Mas eu tenho fé que, num futuro próximo, o que eu ensino, o que a gente vê hoje nas redes sociais, tanto conhecimento de forma gratuita para quem quiser mudar a mentalidade, nunca se viu tanto conhecimento. Antigamente, esse tipo de conhecimento só tinha acesso a pessoas bem-sucedidas, pessoas milionárias, bilionárias. Hoje em dia está em bandeja de ouro para todo mundo e muito despreza. Que você possa dar valor a esse conhecimento, que você não despreze, que você venha a desfrutar desse banquete maravilhoso aonde sua mente vai dar muitos frutos e você será um arauto de espelhamento para a sociedade.
Você sabia que a nossa mentalidade ela é comparada a um veículo novo que vem com vários itens de série? Por exemplo, tem carros que vêm com computador de bordo, piloto automático, mas tem pessoas que nunca vai usar, com medo de usar, porque não confia no piloto automático, outras não sabem usar. Aí eu te pergunto, o que adianta aquele acessório, modelo de fábrica, naquele veículo, e você não usa? Assim é a sua mente. Você sabia que o ser humano ele tem 6 faculdades mentais poderosíssimas e a maioria das pessoas não conhece? Se você não conhece, como é que você vai usar? É igual os acessórios de série do seu carro. Quantas pessoas estão perdendo o melhor da sua mentalidade? Estudos da neurociência diz que as pessoas elas não usam nem 20% da capacidade mental. A capacidade mental ela é assim imensurável. Tem pessoas que vivem repetindo para elas o tempo inteiro. Lembra que eu falei? Tudo que você repete, seu cérebro grava. Pessoas falam o tempo inteiro que tem memória fraca. Ninguém tem memória fraca. Você tem memória destreinada por conta da falta de conhecimento. Tudo que você treinar, você sabia que as 6 faculdades mentais, elas são treináveis, assim como você pode treinar o seu corpo na academia? Quais são as 6 faculdades mentais que todo ser humano nasce com ele? Como se fosse os 5 aplicativos que eu disse anteriormente que todo ser humano nasce. 6 faculdades mentais. Quem são elas? Razão, percepção, intuição, imaginação, vontade e memória. As duas mais sublimes que eu acho é a intuição e a imaginação. Tem pessoas que falam que a intuição é coisa de mulher. Mais um erro crasso. Qualquer pessoa pode desenvolver a intuição. Eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva, mas não me dava conta por conta do fator que eu repeti várias vezes e vou repetir de novo: fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. Sempre eu tinha um aviso quando algo ruim ia acontecer na minha vida e eu nunca prestava atenção. Isso desde que eu me entendo como gente. A partir da hora que eu descobri a minha intuição, eu comecei a fazer com que ela ficasse ainda mais aguçada. Tudo que você usa, nunca esqueça disso, fica cada vez melhor, mais habilitado. O que você não usa, atrofia. Lembre-se disso. Você nasceu rico. Deus, o universo, a vida te mandou para esse mundo completo, com tudo que você precisa para triunfar. Se você não triunfa, é culpa sua. Eu quero chamar a responsabilidade. Sua vida, como eu disse, ela é um retrato da sua situação mental. O governo não é culpado, o Tony Madá não é culpado, o Pedro não é culpado, ninguém é culpado. Você, quando você se conscientizar que você precisa mudar a sua mentalidade, que você dá o primeiro passo, você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Você sabia que você precisa mais de decisão do que condição? Está aí uma armadilha da autossabotagem do seu cérebro que corriqueiramente prende as pessoas. Elas têm uma ideia, a semente maravilhosa, ideia mirabolante. Quando elas se deparam que elas não têm dinheiro, elas esmurecem. Elas travam ali. A falta de dinheiro para você realizar alguma coisa, ela não é o motivo para você parar. A partir da hora que você dá um passo, como eu bem disse, você precisa mais de decisão do que condição, as coisas começam a aparecer no seu caminho. Quando você está numa rua escura, numa rodovia, você precisa andar com o farol alto o tempo inteiro para ver a rua, para você chegar no seu destino? Não. Você vai andar de farol baixo
E ali, a cada 300 metros, você vai vendo o caminho até que você chega no seu destino. E as pessoas caem na autossabotagem, querendo ver tudo perfeito para tomarem a decisão ou para fazer algo. Aí está o erro. É um processo, é passo a passo. A criança, quando ela está no ventre, quando é o feto ainda, existe um processo, como eu disse, de 280 dias para a criança ser formada. A partir do ato sexual, não é formado de bate pronto. Existe um processo. Tudo na vida é um processo. Aprenda a prestar atenção nos processos e fazer a sua parte. Muitas vezes colocamos tudo na conta de Deus. É muito mais fácil, se Deus quiser. Não aconteceu porque Deus não quis. Mentira! Você procrastinou. Você se auto-sabotou. Se você se esforçasse, eu tenho certeza que a provisão que você precisa para realizar essa sua ideia mirabolante, ela teria saído do papel. E eu vou mais longe. Se você for agora em qualquer hospitais aqui da capital paulista, se a gente sair agora fazendo enquete nos hospitais particular e hospitais do governo, se você perguntar para as pessoas, muitas agora, em estados terminais, se você fazer pergunta para elas, tipo assim, qual o seu maior desejo agora, no momento da morte? Elas iriam falar: eu me arrependo de não ter feito aquilo que eu quis fazer durante a vida toda. Na vida, não se engane, você pagará dois preços. Ou o preço da disciplina, que pesa gramas, ou o preço do arrependimento. Quantos nesta hora estão partindo dessa vida para outra vida? Arrependido, que deveriam ter tirado aquela ideia, ter feito algo e não fez, e agora não dá mais tempo. Que você, através desse podcast, não seja mais um que poderá estar em um leito de morte, arrependido daquilo que você não fez. Pague o preço. Você precisa mais de condição do que decisão. Escreve essa frase, coloque no espelho do banheiro, do quarto, coloque na geladeira, na porta da geladeira. É o que você precisa hoje para começar a dar frutos mentais. Esses frutos mentais te deixarão rico mentalmente. E eu vou mais longe. Quando fala de riqueza, não é só riqueza em espécie. A maior riqueza são as riquezas intangíveis. Você sabia que as melhores coisas da vida são gratuitas? O que eu falei lá no início? A natureza, a santa e poderosa natureza. Já pensou se ela cobrasse pelos frutos que ela produz? Teria algum preço? Não teria. Tudo ela faz de graça. E você? Está fazendo a sua parte? Está fazendo o que precisa ser feito? Ou está esperando que o outro faça por você? Será que eu posso tomar água por você? Será que eu posso ir no banheiro por você? Jamais. Tem coisas que eu posso delegar para outrem, mas tem coisas que é responsabilidade minha. A responsabilidade, ela é pessoal. Vire esta página hoje. Desça da arquibancada e comece a jogar o jogo da vida real para valer. Você sabia que toda ideia que ela for reverenciada ou temida naquele escurinho da sua mente, que ninguém vê, só você que fomenta essa ideia de medo. Presta atenção, toda ideia que for reverenciada ou temida, ela vai se manifestar fisicamente em um período de tempo, às vezes a curto, a médio ou a longo prazo. Sabe aquelas vozes na cabeça que você fica ali, só você
como se fossem duas pessoas em conflito, vocês não fazem ideia como aquilo cria a sua realidade. Já parou para pensar quando você tem que resolver algo conflitante? Alguém fez alguma coisa para você que te desagradou e você precisa ir lá tirar satisfação. Você já começa a travar uma batalha mental do que você vai falar para a pessoa. E quando você chega lá, o pau quebra. Do jeito que você projetou, acontece. Às vezes pior. Por que a gente não faz isso para as coisas boas? Lembra que eu falei lá atrás? Você dá um tiro no pé quando você imagina o que você não quer. Quando deveria imaginar o que você quer. Você é o criador da sua realidade. Esse universo que a gente vê, quando a gente fala universo, não é um universo cósmico. É o universo aqui, o ecossistema do planeta Terra. Aqui é um universo. Tudo que você plantar no solo da sua maravilhosa mente vai dar fruto. Tipo assim, a plantação é opcional. A colheita é fatal. Você nunca vai plantar coisa boa e colher coisa ruim. Você nunca vai plantar uva e colher abacate. Existe uma ciência exata. Existem as 11 leis do universo, que, aliás, eu vou fazer um podcast sobre essas 11 leis futuramente, para vocês entenderem que existem leis no universo que não são conhecidas. As pessoas só conhecem a lei da gravidade, não conhecem as outras 10 leis. Tudo é regido por essas leis. A lei da gravidade é tão precisa que não tem colher de chá para ninguém. Eu estou muito próximo aqui do viaduto do chá. Teve várias pessoas que pularam daí, anos atrás, e se suicidaram. A lei da gravidade, ela podia ser boazinha. Ah, não, esse cara não é bandido, é gente boa, ele vai pular, mas não vai morrer. Ah, se ele for bandido, tudo bem, pulou, morreu. Não tem colher de chá. Você tentou a natureza, ou as leis da natureza, você vai pagar algum preço. A gente vê nos dias atuais pessoas criando suas próprias leis, achando que vai burlar as 11 leis do universo. Sabe como eu vejo isso? As pessoas que criam leis para elas próprias. É como você lançar um bumerangue. Se você lançar um bumerangue, ele tem certos lançamentos de bumerangue que demora curto, médio e longo prazo para voltar. Só que uma hora ele vai desferir um golpe certeiro nas suas costas. Assim são pessoas que partem para o mundo da criminalidade. Não tem um dito popular que quem com ferro fere, com ele será ferido. Quem pratica crimes pagará o preço à altura dos crimes que você pratica, a curto, a médio, a longo prazo. Não se engane. Então, tudo de bom que você fazer, você vai colher. É uma ciência exata. Tudo isso existe. Mas o óbvio é a coisa mais difícil de se enxergar, disse a grande escritora Clarice Lispector. O que tem de óbvio acontecendo todos os dias e você não percebe na sua vida? Comece a olhar para o óbvio. O óbvio pode te ensinar muita coisa. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui hoje não é nenhuma novidade. Muitas pessoas sabem disso tudo. Plantação mental, plantação na terra. Tudo que eu estou falando não é coisa mirabolante. É coisas que estão aí. Mas o pior cego é aquele que não quer enxergar. A partir de hoje, você que me assiste, você que me ouve, você não será mais inocente. Eu te pergunto, se esses homens que estão em iminência nos dias atuais, Jeff Bezos, Elon Musk, se eles tivessem pegado as ideias dele, engavetado, como estaria a humanidade? O grande Thomas Edison, no início do século XX, depois de milhares de experimentos para desenvolver a lâmpada elétrica.
Ele tinha tudo para ser um fracassado. Aliás, tinha um bando de pessoas desencorajando ele. E ele, por persistência, chegou ao nível do sucesso. Você sabia, como eu disse anteriormente, que na guerra da comparação, a sua autoestima sempre sairá ferida? Você sempre se compara que você não é inteligente. Isso é uma mentira cruel e dominadora do seu cérebro. Ninguém é mais inteligente que você. Basta você colocar em prática. O problema é que a gente não põe em prática. É mais fácil se espelhar nos outros. É mais fácil delegar que o outro é mais inteligente do que eu, quando eu deveria olhar para dentro de mim e ver que eu nasci rico. Imagine se esses homens, eu podia citar vários homens que fizeram revolução na humanidade. Bill Gates, aquele dono da Apple, esqueci o nome dele agora. Inclusive, ele fala uma frase muito poderosa que eu sempre gosto de citar nos meus podcasts. Você só consegue conectar os pontos do passado, ou seja, você só consegue conectar os pontos do futuro olhando para o seu passado. Como entender esse enigma? Eu confesso que eu levei um tempo para entender isso. Quando você olha para trás e você vê o seu histórico, tudo que você fez te levou ao lugar que você está hoje. Você sabe exatamente como você chegou aonde você está hoje. Essa forma de penúria, essa forma de insucesso, essa forma que não está te agradando. Você sabe como você chegou. Só que a fraqueza de atenção e a pobreza de imaginação não te deixa parar para ficar consciente dessa situação. E para você mudar o seu futuro, basta você começar a fazer algo de diferente hoje para mudar o seu futuro. Albert Einstein disse: é insanidade alguém querer resultados novos fazendo coisas velhas. O que você está disposto a fazer de novo hoje através desses ensinamentos empoderador desse podcast? 2025 está terminando. Será que você foi um daqueles que há um ano atrás prometeu a Deus, ao universo, ao mundo, que ia mudar em 25? 25 está se acabando. Pouco dá para ser feito, mas ainda dá tempo. Comece pela sua mentalidade. Eu tenho certeza que esse podcast vai destravar essas amarras que está te prendendo de ser uma pessoa bem-sucedida mentalmente. E eu vou mais longe. Esse que vos fala, o improvável. Já passei por síndrome do pânico, já passei por um longo desemprego no ano 2000, já fui despejado de casa, já fui humilhado, já morei no fundo de casa de sogra, já vi meu filho pedir panetone na época dessa. E as lágrimas escorrerem da minha face. E hoje eu tô aqui. Não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor que você, não porque eu sou inteligente, tá aqui nesse podcast. Você pode. Foi através da mudança de mentalidade que tudo começou em 2020. Vocês que me acompanham nas redes sociais sabem da minha história, aonde no meu livro Quarentena da Paixão eu conto como a minha mentalidade começou a mudar. Ainda dá tempo de você virar a página. E daqui um ano, imagine você num podcast, no divã do Tony Madar, sendo entrevistado por mim, contando a sua história. Pelos olhos mental da imaginação, eu vejo você contando a sua história que foi impactado por esse podcast. É atrás de você que eu estou, do Tony Madar de 5 anos atrás. Eu estou atrás de você, como eu, que queria mudar de vida antes da pandemia e não sabia. Eu sabia, eu esperava que algo viesse me socorrer da areia movediça que eu estava. Eu era como um veículo atolado às 4 rodas na areia movediça. Enquanto mais eu tentava sair com aquele carro, mais afundava. Você já pensou, pessoal? As 4 rodas atoladas na areia movediça?
sem chance, né? Assim eram os meus pensamentos de escassez, de pobreza, de dívida, de medo, de incerteza do meu futuro. Mas um dia, a inteligência emocional apareceu na minha vida através do meu livro Quarentena da Paixão. Foi como um trator 4x4 amarrou um cabo de aço no meu para-choque e me arrastou lentamente daquela areia movediça. E hoje, esse que vos fala quer fazer o mesmo com você. E eu sei que esse podcast tem endereço certo para te tirar dessa inércia, dessa areia movediça, da incerteza, do medo, do temor, da reclamação, da ingratidão. E eu hei de te alcançar, eu hei de te encontrar, porque o desejo latente, a energia, aquela mesma energia que plantou o pé de abacate, e ele está lá, dando frutos, prestes a dar frutos, essa mesma energia que é capaz de fazer um filho. Você que é pai, não esqueça disso. Você tem muita energia, você tem muita vitalidade. Faça a transmutação dessa sua energia sexual para conquistar o que você quer na sua vida. A transmutação da energia sexual para a energia que você quer conquistar, o que você quiser. Se você quiser saber mais sobre isso, você precisa ler o livro do grande Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Esse livro que foi escrito no início do século XX foi um dos primeiros livros que eu li que ajudou a mudar o meu psique. E eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida. E você será uma pessoa muito bem-sucedida. Não teria nenhum sentido eu ter sido transformado como eu fui e eu não contar para vocês. Tornaria nulo. Mas eu estou aqui de bom grado, gratuitamente, e eu tenho certeza que se uma pessoa ser transformada através do meu ensino, para mim já valeu a pena. E essas palavras, elas são tão fortes, tão verdadeiras, tão poderosas, que você que me assiste, você é capaz de sentir. Uma coisa é eu chegar aqui e falar em verdade, e falar mentira. Você há de reconhecer através dos olhos. Os nossos olhos é a janela da alma. Lembra que eu falei das pessoas intuitivas? Eu conheço pessoas mentirosas. Eu tenho certeza que você também conhece. Se fosse mentira o que eu estou falando, você ia saber. Mas dentro de você, uma chama se acendeu hoje. A chama da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a verdade mental e sua vida será mudada de forma exponencial. Não tem como dar errado se você fazer o que eu estou falando aqui hoje. Pois é, pessoal, estamos chegando aos momentos finais do nosso podcast. Aqui a hora voou. Confesso para vocês que foi um dos melhores podcasts que eu fiz. Uma boa energia aqui no estúdio novo, e isso faz toda a diferença. Você sabia que quando o avião ele está em solo, taxiando para decolar, ele coloca toda a potência do motor, e depois que ele está lá em cima, voando em não sei quantos mil pés de altura, lá em cima acontece um fenômeno que é chamado vento de cauda. Depois você pode pesquisar isso no Google. O vento de cauda, ele acelera o avião lá em cima, aonde o piloto precisa fazer pouca força na turbina, porque o vento de cauda impulsiona a aeronave lá em cima. Essa alusão pode ser comparada ao paradigma. Para você mudar a sua mentalidade, você vai ter que fazer muita força. É difícil, mas não é impossível. Lembra que eu falei da barreira do terror? Mas depois que você decolar de toda sorte de mal que te prende, lá em cima vai ser mais fácil. Você precisa mais de decisão do que condição. Decole essa aeronave mental que é você. E quando você estiver lá em cima,
Você vai voar em céu de brigadeiro. Você vai fazer a velocidade de cruzeiro. E você vai desfrutar do melhor dessa vida. Eu quero agradecer a todos que estiveram nesse podcast. Lembrando que esse podcast ele vai estar disponível na íntegra através do YouTube e também através do Spotify. Lembrando que o Spotify, agora, além de você poder nos ouvir no seu carro, você também pode nos assistir. Olha que bacana! E os cortes desse podcast se dará através do Instagram, Kawaii e TikTok. Um abraço a todos e até o próximo podcast.